governo americano afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo pode sofrer sanções nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que o governo Trump cita uma possível punição ao magistrado. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Bom, Ana, começamos com você. Essa é a primeira vez, então, que o governo Trump, representado ali pelo secretário de Estado Marco Rubio, cita publicamente uma possível punição, penalidade ao ministro Alexandre de Moraes. O que representa essa declaração pública aí de Marco Rubio, Ana? Dessa vez com nome e sobrenome, Alexandre de Moraes. Paula, vamos lá. O representante Corey Mills, como se fosse um deputado, ele toca em pontos que eu sempre trouxe aqui e que, de fato, é o que vai ser o foco de possíveis sanções, que é a questão dos direitos humanos. Ele fala human rights. Os americanos, Paula, eu sei que no Brasil estamos muito ansiosos, por alguma coisa, mas os americanos, eles pisam em terreno firme para essas coisas, eles não vão contra a Constituição, eles analisam muitas provas, evidências, testemunhas, e o representante ali, o Corey Mills, ele fala em perseguição, censura e o ataque aos direitos humanos. E importante que ele trouxe uma coisa que, quando muitos falam, imagina, o governo americano não vai intrometer no governo brasileiro, mas ele nem toca nesse assunto. Ele é muito claro naquilo que a gente vem trazendo aqui. Censura que está impactando indivíduos em solo dos Estados Unidos da América. E aí, logo depois dessa fala, Paula, o Marco Rubio foi até o X e fez um tweet, uma postagem, e ali ele disse o seguinte: autoridades do regime cubano que cometem violações de direitos humanos contra o povo cubano estão sob notificação. Hoje, os Estados Unidos estão responsabilizando 3 juízes e um promotor cubanos por seu papel na detenção arbitrária de Luiz Robles Elizatsky. Com esta ação, esses indivíduos estão agora inelegíveis para entrar em nosso país. Diante disso, Paula, eu dei alguns telefonemas, eu estou no Brasil, mas fiz contato com os Estados Unidos, e a informação que eu tive de uma fonte do primeiro escalão do Departamento de Estado foi a seguinte: o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo já está bem avançado, com análise de provas e de testemunhas. E aí eu fiz mais algumas perguntas e o que eu recebi foi que eles estão analisando vários casos, inclusive a condução do chamado processo dos atos golpistas, com todas as suas ilegalidades. Tudo isso que nós estamos falando desde o começo do programa, tudo isso está sendo colocado no contexto para possíveis sanções a Alexandre de Moraes. E aí, um dos leading cases, que é ali um dos casos mais importantes, que talvez até um que puxe os outros casos, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas durante a prisão e a prisão domiciliar agora, quanto em relação à fraude nos Estados Unidos da América, com aquele documento que nós sabemos que é um documento falso, de uma falsa entrada dele. Portanto, mais um passo em direção a possíveis sanções, agora com o nome: a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Augusto, eu quero trazer e a sanção à violação de direitos humanos e outras atitudes ilegais que atingem, inclusive, brasileiros e americanos em solo norte-americano. É uma forma de demonstrar ao Brasil e ao mundo que a situação aqui não é tolerável e que a perseguição política precisa acabar, sob risco da maior democracia do mundo acabar tomando atitudes contra líderes brasileiros, nos colocando numa situação internacional mais constrangedora, fecho aspas, para o deputado federal Marcel Van Hatten em relação a esse trecho que nós acabamos de exibir. Bom, nós temos comentado aqui que no Brasil, isso não acontece só aqui, em outros países também, você sempre corre o risco de se habituar
ao anormal. Né? Você começa a achar que é assim mesmo, que as coisas da vida são assim, as coisas mudam. Então, em vez de democracia sem adjetivo, você tem a democracia relativa. A liberdade vem acompanhada também de outra condicionante, liberdade com responsabilidade. E você acaba noticiando apenas o que ocorreu ontem e hoje, num julgamento que é um ato de maluco, que é um julgamento ilegal, inconstitucional, não tem plano, não é baseado em nada que se pareça com lei, e a gente noticia, como se não houvesse nenhum psicopata envolvido nisso, como se não fosse comportamento de juiz doido. Então a gente está vendo um julgamento. O que parece chocante, e não deve ser, nessa manifestação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos e dos representantes do povo americano. Eles estão vendo as coisas como as coisas são e contando o caso como o caso é. O que está havendo aqui no Brasil hoje? Nós não temos presos políticos, como na Venezuela e como em Cuba. Nós não temos as liberdades manietadas aí, ou amputadas, como nos países comunistas, como nos países autoritários e totalitários. É isso que está acontecendo. No momento em que um juiz, só porque foi indicado por um presidente da República, com um voto, e se submeteu a um chá de senhoras aí que chamam de sabatina no Senado, quer dizer, este juiz se concede o direito de ofender um oficial das Forças Armadas com uma virulência que deveria, sim, ser considerado um insulto à instituição das Forças Armadas. Não estou querendo jogar um poder contra o outro, não. Mas a instituição não pode aceitar certas ofensas e certas agressões. O Supremo não está fazendo esse barulho todo para defender a imagem da instituição, pois eles estão esculhambando, a palavra é essa, a instituição do Executivo, do Legislativo, o Presidente da República, a oposição, estão se metendo em tudo como faz o quê? Como acontece onde? Num país submetido a uma ditadura. A ditadura do judiciário inspira medo e justifica o comportamento dos oportunistas, dos malandros do PT, da esquerda, e dos medrosos, aí dos que ficam em cima do muro e fingem não enxergar que o Brasil está vivendo algo parecido com o que viveu, por exemplo, no Estado Novo. Simples assim.